Irmãos, eu vou então remir aqui o tempo e passar a compartilhar com vocês a palavra. Eu pedi a vocês para abrirem a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo 28, finalzinho lá do Evangelho, né? Último capítulo, e aqui nós leremos do versículo 1 ao versículo 10. E depois do 16 até o 20, o último versículo do Evangelho. É o último capítulo de Mateus, capítulo 28, versículo 1 a 10, e depois pulamos do 16 ao 20. Eu vou ler aqui. Vocês usam a revista atualizada? Cadê o Edilson? Não? Nós não temos um padrão, não, Tiago. Ah, tá. Não, é só para poder. Eu gosto da nova atualizada, né? Fica à vontade. Tá, eu vou ler então na ARA, né? A revista atualizada, que eu acho que é a mais comum. Aí vocês conseguem acompanhar bem aí. Diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar mais uma vez? Te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por este dia que o Senhor nos dá. Agradecemos essa oportunidade, ó Deus, tão alegre, tão boa para todos nós estarmos juntos aqui para louvar, adorar o Teu nome e também para aprender um pouco mais da Tua palavra, e pedimos que esse texto da Tua palavra possa penetrar em nossos corações e possa fazer efeito dentro de nós, para que possamos praticar aquilo que o Senhor requer de nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto, pelo menos a última parte dele, né, ele é muito conhecido, né? Quando Jesus ele instrui os discípulos, né, a ir por todo mundo e pregar o evangelho. E nós queríamos fazer uma meditação em torno desse momento que os discípulos estão vivendo da notícia da ressurreição de Jesus. Irmãos, hoje, aqui no Brasil, né, está fazendo um dia maravilhoso. Eu tenho uma janela aqui na minha direita, eu estou conseguindo ver o céu bem azul, com poucas nuvens. O sol já está brilhando lá fora. Então a gente fica muito contente, né, de quando acorda e vê... Calor, né? E calor, né? Muito calor. Já está começando a esquentar aqui no Rio. Nós estamos aqui em pleno verão. O ar-condicionado ligado. Agora eu não sei como é que vocês estão aí. Acho que vocês estão no frio. Estou vendo todo mundo agasalhado, cheio de casaco, cachecol enrolado no pescoço. Mas independente do clima, né, que nós estejamos vivendo,
algo especial, né, que nós temos, que é o dia de domingo. Então, o domingo, para o cristão, nós chamamos o dia do Senhor, né, é o dia em que nós também anunciamos a ressurreição. Então, a gente fica se perguntando qual é o significado de uma reunião da igreja no domingo, por que os cristãos se reúnem no domingo? Um dos principais motivos é porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, né? E é muito importante nós separarmos domingo, né, o dia do Senhor. E, revendo o texto, né, que nós acabamos de ler, eu queria pedir a vocês para deixarem a Bíblia de vocês aberta nesse texto, que nós vamos acompanhando aqui, né, os versículos. Eu queria que vocês estivessem olhando aí. Esse domingo, para aquelas mulheres, começa de uma forma maravilhosa, começa com uma notícia maravilhosa. Vejam bem, elas estavam tristes, com certeza, assim como todos os demais discípulos, por causa da crucificação de Cristo. O mestre estava morto, a expectativa delas, né, era chegar ao sepulcro e poder preparar o corpo de Jesus, embalsamar o corpo de Jesus. E chegam lá, elas encontram um anjo, e esse anjo, que tinha um aspecto de um relâmpago e vestes, né, alvas como a neve, dá uma notícia maravilhosa para elas, dizendo que Jesus tinha ressuscitado como havia dito. Parece que eles esqueceram, né, do ensino de Jesus. Ele tinha dito já que ele iria ressuscitar, e elas foram então relembradas disso pelo anjo. O Senhor ressuscitou, ele disse isso a vocês. O Senhor está vivo. Então, aquela manhã foi uma manhã maravilhosa para aquelas mulheres e também para os discípulos, porque elas tiveram a notícia da ressurreição de Cristo. O texto da palavra de Deus diz em Salmo 30, versículo 5, que a tristeza ou o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o Senhor, ele sempre vem ao nosso encontro para nos restaurar. E aquele dia foi um dia muito especial para todos eles. No domingo, nós relembramos que o Senhor Jesus venceu a morte. Nós relembramos que ele não está na sepultura e que a sua palavra é fiel, que ele cumpre a sua palavra. É o dia de relembrarmos isso, é o dia de estarmos juntos para celebrar a ressurreição de Cristo. Essa é uma notícia que renova, é uma notícia que revigorou, que restaurou a vida das mulheres, daqueles discípulos, pois daquele estado de tristeza eles passaram para o estado de grande euforia e ali de renovação total. O apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 11, se habita em vós o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Essa promessa é maravilhosa, irmãos, porque o poder de Deus que atuou para ressuscitar a Cristo, atua por meio do Espírito em nós para nos vivificar o nosso corpo mortal. As mulheres, então, correm para anunciar aos discípulos, e nós sabemos, irmãos, que essa notícia, essas boas novas, isso que nós sabemos, Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, ele é fiel à sua palavra, é para ser compartilhado, não apenas entre nós, mas no mundo inteiro. É uma notícia que devemos anunciar, devemos correr para falar, com certeza. No segundo momento aqui nesse texto, nós temos Jesus se aproximando agora das mulheres. Primeiro elas veem o anjo, recebem a notícia, e agora o próprio Cristo está diante delas. Ele vai ao encontro delas. Jesus, irmãos, sempre vem ao nosso encontro. Nós sabemos que o Deus Emanuel, ele está conosco, e ele sempre estende a mão para nos abençoar, para nos consolar, para nos renovar, para nos revivificar. E a resposta daquelas mulheres qual foi? Adoração. Então, queridos, nós sabemos que a adoração é a resposta que nós temos a esse Deus maravilhoso que sempre nos sustenta, que enxuga as nossas lágrimas, que nos renova, que nos restaura. E elas, então, ali se ajoelharam aos pés de Jesus. Foi uma expressão forte de amor, de devoção, de gratidão e de alegria. Elas estavam extremamente alegres e elas expressaram isso com adoração. Esse é um exemplo, irmãos, daquilo que nós devemos fazer no domingo, quando nos reunimos. Nós adoramos o Senhor.
com devoção, com amor, como expressão da nossa gratidão a Deus, como expressão da nossa alegria por termos o Senhor Jesus em nossas vidas. Também ali elas receberam algumas instruções. O anjo primeiro diz para elas que elas deveriam avisar os discípulos para eles se encaminharem para a Galileia. E Jesus confirma essa orientação, dizendo, olha, que os irmãos deveriam se encontrar com ele na Galileia. Os discípulos que receberam essa notícia não viram ainda, não tinham ainda visto o Cristo ressuscitado, mas acreditaram, creram nessa orientação e partiram lá para a Galileia para se encontrar com o Senhor Jesus. E a pergunta que nós devemos fazer todo domingo, quando nos reunimos celebrando a ressurreição de Cristo: que orientações a palavra tem para nos dar? Que direcionamentos nós precisamos receber? Que mudanças precisam ser feitas em nós? Que instruções nós temos para a nossa vida? É isso que nós precisamos buscar quando nos reunimos no domingo, celebrando a ressurreição de Cristo. Algo vai mudar dentro de nós, direções novas serão dadas. O encontro com esse Cristo ressurreto é um encontro que promove mudanças em nós, que nos faz tomar decisões, que nos faz seguir a direção certa e irmos realmente para fazer aquilo que o Senhor está nos ordenando fazer. Os discípulos, então, e agora já na última parte aqui do texto que nós lemos, no versículo 16, eles tiveram a mesma reação das mulheres. Viram a Jesus e o adoraram. E é interessante, irmãos, porque o mesmo ato que estamos realizando hoje aqui, a Igreja do Senhor está realizando em todo o mundo. Nesse domingo, existem irmãos se reunindo em outros países, em outros lugares, adorando o Senhor com alegria, com devoção, com gratidão, com amor e se inclinando diante do Senhor. Nós estamos aqui no Brasil, vocês aí em Portugal, mas o nosso propósito é o mesmo, é de olharmos para Jesus, nos maravilharmos porque Ele está conosco, Ele venceu a morte, Ele é um Senhor maravilhoso e nós queremos adorá-lo. Os discípulos se prostraram diante de Jesus ao vê-lo e o adoraram. A mesma reação daquelas mulheres. Todos os discípulos fazem isso. Quem é discípulo de Jesus tem alegria em adorar o Senhor. Diz o texto que alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Vejam que eles permaneceram, alguns ainda na dúvida. Eles precisavam ainda ser fortalecidos, a dúvida ainda rondava o coração deles. Isso nos faz lembrar, irmãos, que nem todos que vão para a igreja vão saudáveis, estáveis, totalmente confiantes, emocionalmente estáveis. Nós muitas vezes vamos para a igreja com dúvidas, com a nossa mente e nosso coração abalado. É importante nós lembrarmos que nós temos ao nosso lado pessoas que precisam de apoio, que precisam ser revigoradas, que precisam ser animadas, que precisam ser sustentadas, suportadas. E essa é a realidade da igreja. Não são crentes, super crentes, que têm ali a sua vida maravilhosa em todo momento. Nós também muitas vezes titubeamos, muitas vezes nós ficamos meio reticentes, nós temos a dúvida que invade o nosso coração, mas diante do Cristo ressurreto, acolhidos por essa igreja que adora, nós nos sentimos então renovados e o Espírito Santo também nos instrui e nos orienta. Jesus agora se aproxima desses discípulos e orienta eles e fala palavras aqui, dá palavras de ensino para eles maravilhosas. Ide, fazei discípulos. Essa era a orientação principal, essa era a missão. Então nós temos aqui a missão, fazer discípulos. Nessa palavra de Jesus aos seus discípulos, eles aprendem isso. Também aprendem que qual é a motivação dessa missão. Ele começa dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A motivação que nós temos, nós vamos na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mais tarde, eles seriam ainda ungidos com o Espírito Santo. O Espírito Santo viria sobre eles no dia de Pentecostes, e eles seriam capacitados. E Jesus disse para eles depois, vocês serão minhas testemunhas, receberão poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Então nós temos a autoridade do Senhor Jesus e a capacidade dada pelo Espírito Santo. Essa é a motivação da missão. Também ele diz que esses discípulos deveriam ser feitos em todas as nações, não apenas ali em Jerusalém, não apenas ali em Israel, mas em todas as nações os discípulos deveriam ser feitos. Essa é a extensão da missão, é o alcance da missão. E também foram instruídos a batizar
com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa, na verdade, é a consolidação da missão. Batizarmos aqueles que são recebidos, os novos convertidos, para que eles, então, sejam adotados ou sejam acolhidos no corpo de Cristo. E depois ele diz, ensinando-os a guardar o que ele ensinou. E aí nós temos, então, a continuidade da missão. Aquilo que eles aprenderam de Jesus, ensinariam aos outros, aqueles que fossem, então, acolhidos na igreja. Então, Jesus lhes dá uma missão, ele mostra a motivação que eles tinham para cumprir essa missão, o alcance desta missão, até onde deveriam ir, ou como deveriam chegar, a consolidação da missão e a continuidade da missão. Irmãos, que linda manhã de domingo. Aquela manhã de domingo não foi uma manhã maravilhosa porque o sol estava brilhando, como aqui hoje no Rio de Janeiro, mas foi maravilhosa porque eles receberam uma notícia maravilhosa, uma notícia renovadora. Jesus venceu a morte, ele está aqui. Essa é a notícia que nós temos ainda e que passamos adiante. Boas novas para serem compartilhadas na igreja e em todo o mundo. Jesus veio ao nosso encontro e nós o adoramos com amor, com devoção, com a gratidão e com a alegria. Estamos prontos a receber a direção do Senhor e obedecer a direção que Ele está nos dando. Vencer as dúvidas, vencer as incertezas, ser fortalecidos pela presença do Cristo ressurreto, a sua palavra, fortalecidos também pelo Espírito Santo. Sair e fazer discípulos, para, na autoridade de Jesus, capacitados pelo Espírito Santo, visando todas as nações, batizar os convertidos e ensinar o que Jesus nos ensinou e enviando para a missão mais uma vez. Essa é a alegria que temos de estarmos no domingo celebrando aquele que venceu a morte. Deus abençoe vocês, meus irmãos, e que esse Cristo ressurreto esteja conosco, nos renovando a cada dia. Nós sabemos da sua presença e que nós possamos buscá-lo, né, diariamente na sua palavra, para que possamos, assim, ser restaurados, renovados, fortalecidos. Deus os abençoe. Uma alegria estar com vocês. Só para compartilhar aqui um louvor, uma canção do Marcos Witt, né, que acho que os irmãos conhecem, fala do amor do Senhor, né, por nós e da sua misericórdia.